E aí galera, o OneFifty está no ar, a gente está aqui na Carne Competizione e olha o mestre aguardando a gente. Tudo bem? Tudo bom com o senhor, mestre? Tudo bem. Tudo bom? Maravilha. Ouvi dizer que hoje a aula que vai ter aqui é meio explosão na mente, né? Aquele mind blow. Mind blow. Mind blow. O que a gente vai falar hoje, Carine? Eu não vou falar. Não? Você vai ler. Quem vai falar vai ser esse cara aqui. Eu quero apresentar eles. A nossa conversa, né? Era bom eu sempre falei um monte de coisa, mas pareceria ser que é exclusividade minha, né? Que é coisa da minha cabeça. Certo. Então eu nunca expus, nem nos próprios workshops, matemática, né? Então acho que está na hora da gente pelo menos fazer um link naquilo que eu falo e por que eu falo isso, né? De onde eu tirei isso, né? E a comprovação matemática, que aí o erro não é da matemática, e sim dos homens, na sua interpretação, né? Então, queria apresentar esse cara, o que você acha? Posso? Vamos lá, Dante Giacosa? Vamos lá. Dante Giacosa, quem que foi esse cara? pronuncia? Dante Giacosa. Giacosa, beleza. Questo ingegnere, né? É um cara que trabalhou mais de 40 anos na Fiat, né? Dante Giacosa é um engenheiro de desenvolvimento, né? Essa aqui é a terceira edição em espanhol, né? É bem novinho o livro, né? Você vê amarelinho, mas... E ele é bem fino, né? É bem fino. Pouca informação isso aí. É muito pouquinho informação, né? Mas o engraçado é isso. Quando você vai na escola, né? Vai na biblioteca, pega um toco desse, você já assusta, fala, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo isso. E não é, porque na verdade quando vamos ler um trechinho do prólogo, né? Onde ele explica o que é esse livro, né? Então você vai ver que a parte teórica não é tão extensa, a parte teórica é isso daqui, digamos assim, né? O resto, porque o motor em si, ele tem bomba de óleo, bomba d'água, tem uma série de acessórios. O turbo é um deles, né? Então você tem que aprender a calcular uma bomba d'água, você tem que aprender a calcular um radiador, você tem que aprender a calcular uma bomba de óleo. Tudo matemática. Então aí acaba engrossando o livro pelos periféricos que o motor precisa para seu funcionamento. Então ele acaba, né? E depois ele também, motores endotérmicos, é uma forma que se chama, tecnicamente, os motores de combustão interna. A turbina é um motor endotérmico, a turbina de avião, digamos assim, motor a jato, né? Então ele também explica o motor a jato aqui, então o cara vai longe, né? Porque a Fiat, em parte, teve alguns ensaios dentro dessa coisa, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, você falou que a Fiat teve, mas não explicou por que você falou da Fiat. Quem era o Dante? Então, o Dante é um engenheiro que trabalhou no desenvolvimento dos motores da Fiat durante 40 anos, né? Então, é um tempinho. Quando eu estava lá na Argentina, na faculdade de lá, né? Eu fiz um trabalho digamos, aqui se chama poxa, agora deu um branco. Quando você faz... Bom, já vai vir. Vai vir, né? Quando o professor te convida a fazer uma iniciação científica. Certo. Então, meu trabalho de iniciação científica lá foi justamente a parte prática desse livro no laboratório de motores de lá, né? Na Universidade da Marinha Mercante, onde eu fiz meus últimos estudos lá de engenharia. Então, eu junto com o professor lá de motores, né? Era no último ano, eu fiz toda uma apostila prática para os alunos que estavam se formando, né? Foi um orgulho. Então a gente comprou um motor do Fiat Premium, né? 1.5, a faculdade comprou, e eu fiz tudo o recálculo dele, né? Cálculo de duto, cálculo de válvula, cálculo de comando, né? E me baseei nisso daqui, porque você não pode sair fora numa entidade, digamos, você não pode falar essa fórmula aqui, mas tem que comprovar, né? Então, isso já fiz faz muito tempo atrás. Então, agora eu vou trazer isso à tona, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que o Dante ele fala, bom, para tal diâmetro de válvula, né, se calcula a área dela e ele estabelece uma relação entre a válvula e o duto, né?
A gente vai ver, vamos chegar mais profundamente que como tem que usar a bancada de fluxo para isso. Legal, né? show. Né? E a gente vai ver que nos problemas que ele mesmo, digamos, exercícios práticos, ele lança um desafio. Bom, eu tenho um motor de, vamos pôr, de tal diâmetro de pistão, eu quero que ele gire a 4.400 giros, gire uma potência de 150 cavalos. Ele te dá 3 dados só. Daí você faz tudo análise matemático e você determina a cilindrada que tem que ter, quanto vai ter que ter de válvula e tudo isso para você chegar naquela rotação, naquela potência. Lógico, uma coisa estimada, não é? Mas é um ponto de início para você conseguir realmente digamos, um resultado próximo que você busca. Na preparação não é diferente. Né? Quando você, eu quero chegar em 200 cavalos, bom, você já tem teu ponto de início o motor original. Então, onde você vai buscar isso? Esse é o ponto. Né? Vamos mexer em cabeçote, vamos mexer em válvula, né? Quanta gente liga aqui. Eu estou querendo um comando assim, né? Um comando, sei lá, né? Para aumentar um pouquinho, dar um grau no motor, né? Eu vou aspirar o meu motor, né? Ele já é aspirado, pô. Você vai aspirar como, né? Mas beleza. São essas coisas que a gente ouve. Mas aí o cara, não, vou mexer em cabeçote, vou mexer. Peraí, tudo isso você vai mexer, meu? Né? Será que é necessário? Porque aí o cara acaba torrando um dinheirão, né? E o resultado é misérrimo. Aí o cara se deprime, né? Chora, né? Aí vai, aí você vai ver, né? Nos track day da Via, comprei um comando Carlini, não sei, eu coloquei um kit aqui, não sei, né? Você me contou uma história agora há pouco, não vamos revelar para não, né? Sim. Mas tem muito disso, né? E dessa informação, acho que o preparador ele tem que ser um cara técnico e com conhecimento técnico, não dá para chutar, né? Não dá. Né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso. Vamos falar desse cara aqui? Vamos. Já falei um monte. Danton. Chamar ele de Danton. Então, ele, aqui o Dante Giacosa, né? No prólogo ele fala aqui, né? Então ele foi convidado pela Ioepli. Ioepli é uma editora italiana muito boa. O Testati, que é um livro muito bom. Tem um livro que se chama Motores de Alta Potência Específica em italiano, de outro autor, né? Augusto Pignone. É tudo da Ioepli. A Ioepli ela cria, ou ela tem livros técnicos de extrema matemática, né? Muito bom, muito bom. Né? Então o cara aqui explica, né? Ele fala aqui que né? Este livro está subdividido em 5 partes, e compreende um apêndice. Né? A primeira parte é o estudo termodinâmico dos motores. Né? Então por quê? Por exemplo, eu tenho o meu motor, eu crio meu motor a gasolina. Né? Será que ele serve para álcool? Serve, né? Mas tem que mudar. Por que a gente tem um motor do ciclo Otto e tem um motor do ciclo diesel? O que muda principalmente? Combustível, pô. Né? Então, para um combustível, eu crio o motor, não é que crio o motor para o combustível. Né? Então, vou pôr nitrometano, né? Vou pôr... Muda muita coisa, né? Então, é o combustível o ponto inicial, porque... O que seria o motor? O motor é uma máquina térmica, né? Que ela transforma digamos, uma energia calórica em energia mecânica, né? E o pistão é o tradutor. O pistão é que vai traduzir essa energia calórica em energia mecânica, né? Então, por isso que eles partem sempre do pistão. Certo. Se eu estou falando chinês e eu preciso conversar por espanhol, o tradutor tem que saber as duas línguas. Exatamente. Então, esse é o ponto. Uma só, né? Por isso que o combustível é determinante e depois a minha cinemática também é determinante. Porque não dá para você fazer outra coisa. Então, olha que interessante o cara. Então, ele fala aqui, né? Divide o negócio acá, depois ele vem a parte dinâmica, né? E aqui fala: sinto que devo lembrar com muita gratidão o professor Vittorio Valletta como presidente da Fiat. Porque a Fiat foi que? Né? De um bom financeiro. Financeiro também abriu todo o laboratório, né? Que a Fiat tem um laboratório danado lá, né? Que teve tanta parte no desenvolvimento do automóvel na Itália e colocou à minha disposição
os meios de informação na extensa colheita de experiências, né? Então, a experiência é sempre um ponto importante. O engenheiro é o cara que, através da experiência, ele leva para a matemática, né? Ele tem essa missão, né? Ele vê uma necessidade que surgiu da experiência, então ele, com seu conhecimento técnico, ele vai pegar essa experiência e vai matematizar. Perfeito. Tá bom assim? Matematizar. Tá ótimo. Maravilha. Então, por isso que é muito, isso de andar chutando, né? É muito complicado. E ele fala aqui, eu também desejo expressar minha gratidão ao atual presidente da Fiat, senhor Gianni Agnelli, né? Que já o engenheiro Gaudêncio Bono, administrador e delegado, diretor-geral, os quais, extremamente sensíveis aos problemas da escola, porque a Fiat tem escola dentro da Fiat, né? Animam com entusiasmo qualquer atividade que possa oferecer à escola desenvolvimentos adequados às necessidades da vida moderna, né? Então, isso aqui é um manual prático, né, de experiência da Fiat levado para a matemática. Por isso que o argentino gosta muito de Fiat, né? Porque na nossa escola lá, a gente pegava nesse livro, né? Então, beleza. É o princípio básico, né, da engenharia de vocês lá, de estudo. Exatamente. Então, ele começa aqui com tudo, né, uma introdução, vem toda a parte termodinâmica, né? Estados termodinâmicos e transformações, blá, 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 blá. Mas vamos, né? Então, esse estudo termodinâmico, né? Depois ele vai, combustíveis. Né? Uma vez que você entende como o ciclo do motor, o que você vai queimar lá dentro? Beleza. Aí ele fala, né, todas as reações, os compostos, as composições químicas, né? Octano, isoctano, hexeno, enfim, né? Ele fala aqui, inclusive ele aqui fala dos aditivos detonantes. Tudo isso foi do ano 86, está um pouquinho desfasado com o que tem hoje, mas é um ponto inicial muito bom. Se você quer compreender uma gasolina, aqui você vai compreender muito bem, né? Independente de estar atualizado ou não, o princípio técnico é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Por exemplo, quanto tem que dar de avanço? De que depende o meu avanço? Bom, aqui você já tira na hora, entendeu? Não precisa. E como ele falou, é um manual prático esse daqui, né? Bom, aí ele conta algumas histórias aqui, né? O poder calorífico superior, inferior, poder calorífico, né? Que aí depende, digamos, a relação estequiométrica, ela depende do poder calorífico, né? Enfim, entre outras coisas, né? Gasolina sintética. Já naquela época já se falava disso. Já existia isso, né? Então não é novidade. Vou fazer gasolina sintética. Faz tempo já que está, né? Olha aqui que interessante. Álcool etílico, né? Álcool metílico, metanol. Metanol. Não é nenhuma novidade para ninguém isso daqui, né? Então, mas beleza, vamos. Uma vez que ele vê toda essa parte, ele vem a parte aqui, da parte termodinâmica, né? De combustão, tudo isso, ele vem a parte que mecânica dos motores. O que é a mecânica? A mecânica tem duas partes. Uma é a cinemática e outra a dinâmica. A cinemática é a mesma coisa que os comandos, né? Estuda o movimento, porque o pistão se movimenta, então vou estudar o movimento dele, né? Do movimento vou saber a velocidade e a aceleração. E a dinâmica vai entrar junto com a cinemática e vai roubar a aceleração para os estudos de esforço. Perfeito. Né? Então eu pego emprestada a aceleração do meu sistema cinemático para depois entrar na dinâmica e calcular os esforços. Né? Então ele faz aqui. Olha que interessante. Olha aí que começa a matemática. Exatamente. Primeira coisa que ele fala. Por quê? Porque a velocidade do pistão ela vai ser preponderante em todo o cálculo do motor. Né? A velocidade do pistão ela vai trazer a aceleração vai trazer os esforços. Né? E a velocidade do pistão vai imprimir a velocidade dentro do duto e tudo aquilo. Né? Então, tudo parte daí. Então, tudo parte daí. Né? Então, aqui ele faz toda uma análise, né? O movimento sinusoidal, porque aqui vem esses tradutores, todos eles, quando eu parto do movimento linear para um movimento rotatório, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, uma coisa bem simples. Né?
Quando a gente estuda lá na escola, né? Você se lembra dos eixos cartesianos? Te falar que eu me lembro, eu vou mentir pra você, viu, Carlinhos? Tá bom, tem problema. Tem esse famoso círculo, né? Aqui tem o x e o y, né? Perfeito. Então, quando eu estudo as funções trigonométricas, né, a gente conhece como seno, cosseno e tangente. Vamos pôr assim, né? Beleza. Então, você tem, divide em quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sei lá, né? Vamos em sentido horário? Vamos em sentido horário. Só para a gente definir algumas coisas, né? Então, olha que interessante, né? Essa aqui é a tangente, né? Que é o raio dessa circunferência, que eu posso chamar de circunferência 1, né? De valor 1. Isso aqui é teórico, né? Bom, se eu tenho um ângulo X, vamos pôr 20 graus aqui, né? Qual vai ser meu X e qual vai ser meu Y, né? Olha que interessante. Se eu pôr um ponto aqui, fazer aqui, essa aqui vai ser a tangente. Aqui eu ponho um pistão e tenho o meu virabrequim. Esse aqui é o virabrequim que roda, essa é a minha biela. Nossa, que louco. Esse é o pistão. Que louco. Né? Sim. Olha que interessante. Por isso que é um sistema, digamos que eu uso funções trigonométricas. Né? Esse é o ponto. Então, eu vou sempre estar relacionando essas duas aqui. Então, todo cálculo de velocidade e aceleração sempre vou ter essas funções matemáticas. Entendi. Entendeu? São baseadas, né? É porque vai medir o ângulo de inclinação do negócio, né? Então, beleza. Isso para a gente entender por que quando eu grafico a velocidade, o deslocamento vai dar uma função assim. Ela parte de um zero, ela chega ao máximo e volta ao zero. Esse vai ser meu ponto morto, digamos, inferior, e esse aqui meu ponto morto superior, ou vice-versa. Aqui vou ter a metade, né? E essas relações vão determinar a forma disso, se ela vai ser mais assim, se ela vai ser mais assim, enfim. Olha que interessante, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, só para dar um tapinha de leve, uma ideia geral. Por que nos cálculos do movimento cinemático eu vou encontrar muitos seno e cosseno, né? Vamos lá com o nosso Dante Giacosa. Bora pro livro. Então, olha que interessante aqui, né? O que a gente falou, né? E ele vem com as funções aqui, né? Seno, cosseno e tudo isso, ele começa, né? Aqui fala que o deslocamento em X, que vai ser o que o pistão se movimenta, essa relação aqui, né? É lógico, ele parte de toda uma coisa. E olha que interessante aqui. O lambda R sobre L, né? Então, a relação RL, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela incide, né, na variação dos ângulos, né? Para o mesmo deslocamento, se eu tenho uma biela mais curta, esse ângulo aqui é maior. Entendi. Então, ele incide diretamente no comportamento do pistão. Por isso que o RL, Carlini, né, diz que é determinante. Mas eu acredito muito nisso porque a prática, sim, me mostrou, né? Então, por isso... Porque se tudo parte da velocidade do pistão e o RL é um dos principais fundamentos, né, que determinam a velocidade do pistão, então, obviamente, ele é determinante. E não é que tem RL ruim ou RL bom, porque, na verdade, tem o RL adequado para o meu problema. Sim. A gente vai encontrar, vamos um dia fazer essa matéria com aquele cursinho que sempre fico falando da Dragon Motorsport. Eles estão usando o RL de 0,35. O motor gira 8.000. 8 válvulas. Sim. Mas por que isso? É milagre? Não. Na verdade, a gente consertou com o RL um problema no cabeçote. Então, o que está errado, o que está bom? Não, tem o adequado. Tem o adequado, né? Esse é o ponto. Olha que interessante. Ele aqui já estabelece a velocidade. Né? Então, ele mostra aqui aquela relação que a gente fez aí, assim, mais ou menos de seno e cosseno, né? O diagrama de velocidades, né? Onde o ponto, digamos, o ponto máximo de velocidade, ele não chega a 90 graus, ele está um pouco antes, a velocidade máxima do pistão. Né? Ele está entre 60 e 90. Isso, digamos, no primeiro 2/3 do curso do pistão. Né? Maravilha. Né?
aqui ele calcula a aceleração do pistão, que isso vai ser usado depois para a resistência. Porque, por exemplo, se eu converto meu motor para turbo, por que ele tem que ser mais nervoso? Né? Mais com um pino maior, com biela maior, porque as acelerações são maiores. Entendi. E quando ela entra dentro da fórmula da dinâmica, o esforço gerado é maior. Entendi. Então, é por isso que o motor fadiga e quebra. Não pela potência, senão pelas acelerações. Acontece que a potência, ela determina a aceleração. Quanto eu tenho mais potência, na verdade eu tenho mais aceleração. O trabalho é até o mesmo, digamos assim, mas como ele acontece num período muito menor ou mais rápido, eu acabo tendo mais potência. Potência é trabalho pelo tempo. Então, quando eu aumentei minha aceleração, que veio mais potência, aumentei o esforço. Então, não quebra por potência, quebra por esforço. Interessante, né? Bom, eu separei para hoje, né? Tudo isso é distribuição, né? Quando depois ele estuda a parte dinâmica mesmo, né? Então, ele pega a aceleração, estuda os esforços, tudo isso bonitinho, né? A gente depois vai pegar um capítulo aqui para calcular contrapeso bonitinho, vamos fazer isso, né? Como você tem que fazer o virabrequim, né? As ordens de ignições, né? Em linha, em horizontal. Ele chama de equilibrado aqui, né? Tem dois tipos de equilibrado, o estático ou o dinâmico, digamos assim, né? Volta lá, eu fiquei curioso, Carlinhos, o que são esses desenhos aqui? É o desenho do vira? O que é o acionamento de... Exatamente. Então, por exemplo, a gente conhece que o virabrequim, digamos, se fosse um motor 4 cilindros, vamos fazer ele como se fosse um bloco real, né? Eu tenho um pistão aqui embaixo, os dois pistões aqui em cima, né? E um pistão aqui embaixo, não é? Se eu desenhar esse virabrequim, ele não vai ser desse jeito? Sim. Né? É mais ou menos isso daqui, né? Então ele faz assim. Perdão. Vamos por assim, vai. Uma coisa assim, né? Ou assim que ele faz, né? Entendeu? Seriam esses desenhos aqui, são as disposições do virabrequim. Ele te fala aqui, né? Tem o cilindro 1 e 4 em cima e o 2 e 3 embaixo, né? Então, 1 e 4 em cima. Bom, aqui teria ao contrário, mas tanto faz. 2 e 3. Nesse caso seria 2 e 3 em cima e 1 e 4 embaixo. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal, né? É bem interessante. O Dante é um cara, muito querido. Dantão. Vou tomar café lá hoje na casa dele. Aqui o cálculo dos contrapesos, né? Ele tem uma distância entre eles, né? Além do peso. É bem complexo, né? Bom, e aqui chega separa esse capítulo, onde ele fala a cessão de passo através da válvula, né? Então, ele para resumir aqui, né? Ele fala que quando você tem mais ângulo aqui, né? Você, o ângulo de válvula. Exatamente, a área, né? Você precisa levantar mais a válvula para que ela tenha a mesma área que se fosse essa daqui. Essa daqui é chata, né? A área aqui, ela senta aqui, né? Não tem ângulo nenhum. Então esse H, que seria o levante, H é levante, né? Para a mesma seção aqui, esse levante aqui seria menor. Não sei se eu consegui me explicar, né? Vamos pôr assim, vamos graficar. Se eu tivesse uma válvula que tenha vamos pôr assim, né? Vamos fazer aqui o assento de, né? O assento de válvula, né? Vamos pôr aqui a minha válvula aqui, né? Minha válvula aqui, né? Então ele fala assim, olha, você aqui tem um ângulo, né? Vamos pôr assim, esse ângulo, vamos pôr aqui, né? Esse ângulo aqui de 45, né? Perfeito. Eu, para gerar uma área aqui, essa área aqui, vamos pôr aqui, essa área aqui, né? Eu levanto ela a uma altura, essa altura aqui. Essa cor aqui. Essa altura H, né? Se eu tivesse uma válvula que fosse assim, né? Como ele mostrou aí, né?
onde meu assento de válvula é esse, é plano, né? Para a mesma área aqui, vamos pôr em vermelho, essa mesma área aqui, vamos chamar de área A, né? A1 aqui, vamos pôr A1 aqui e A2 aqui. A1 igual a A2, é a mesma área. Só que meu H aqui, vamos pôr H1 e H2 para a gente manter a mesma coisa. H1, ele é maior que o H2 para a mesma área. Por quê? Porque aqui está inclinada. Quando está inclinada, eu preciso abrir mais para ter a mesma área. Entendi. Muito antigamente, a admissão, por exemplo, eu me lembro dos Ford Falcon da Argentina, sabe? Anos 70 e alguma coisa. Não que eu seja tão velho assim. O Opala da Ford, né? É o Opala da Ford. Não, aí você chutou balde, pô. Você chama um cara da Ford de Chevrolet, o cara te come o fígado. Come? Nossa. Ele vai pegar a tua barbinha aí? Nossa Senhora. Não vou falar mais nada, deixa quieto. Então, antigamente eles faziam um ângulo de 30 graus. Quando eu faço 30 graus aqui, né, eu me aproximo mais a essa condição aqui, que ele é plano aqui, né, aqui 90, né. Então eles faziam os ângulos de admissão de 30 graus e o de escape de 45. Por quê? Porque aqui tem um problema de assentamento. Certo. Aqui o assentamento é melhor. Quanto mais cônico é, melhor assenta, né. Então tem isso daí. Então ele faz uma ressalva, né. Porque para ele calcular essa área aqui, ele precisa saber que ângulo você está usando aqui. Certo. Né? Então, por exemplo, quando eu vou preparar, como não estou tão preocupado, digamos assim, em que a conicidade, que tem que ter um assentamento perfeito, numa corrida, se o assentamento durar uma corrida, tá bom. Né? Você pode, digamos, mudar esses ângulos aqui para buscar na tua bancada de fluxo maior velocidade. Entendi. Entendeu? Por exemplo. Que aí o pessoal fala de fazer ângulo de válvulas, fazem até 3 ângulos, né, na válvula. Mas o conceito está errado. Esses 3 ângulos é assim, você pega, vamos por aqui, o cabeçote, vem a câmara de combustão, né? Aí vem o ângulo de 30, o de 45 e o de 70, digamos aqui, que seja uma coisa assim, né? Então vamos tentar fazer aqui. Aqui tem 30 graus, aqui tem 45 e aqui tem, vamos por 70, vai, 70 graus. Não tem nada a ver com isso daqui. Isso, na verdade, se faz para você criar aqui pequenos vórtices para o ar ele mudar a direção. É outro conceito aplicando os 3 ângulos. Mas aqui estamos falando de, digamos, área de passagem. Entendi. Deu mais ou menos? Deu uma clareada na ideia. Deu. Porque às vezes eu... Beleza. Então vamos... Vocês estão entendendo aí, gente? É bom se tiver dúvidas até agora, deixa nos comentários. Beleza. Então, o nosso Dante aqui, ele é... Dantão. Poxa vida, Dantão, né? O nosso Dantão, ele vai estabelecer o seguinte, né? Ele fala assim, que a área da válvula, pegar aqui, de braco, a área da válvula é igual a π, que é um número, né? Um número 3.1415 16 92, acho que é. Bom, vamos achar aqui, vai. Eu parei no 3,14. É o diâmetro vezes o levante. Tá. Olha que interessante, qual dado apareceu aqui? Aí o cara fala, bom, qual é o levante que eu preciso para meu motor? E aqui vem uma informação que vai ser um contraponto em sentido contrário, inversamente proporcional à da Bom. Eu acho que está bem claro, né? Ficou bem claro, né, que está contra. O que acontece quando você leva um cabeçote para a bancada de fluxo? O que acontece, Carlinhos? O que acontece, Lousa? Bom, você põe um cabeçote lá, né? Aí ele faz um diagrama assim, não é? Aí o cara fala, bom, em 12 milímetros de levante, né? Estabeleceu o fluxo, não vem mais fluxo. Mentira. Só que acontece,
olha que interessante, a bancada de fluxo, ela tem uma capacidade de ar, né? Se você usa ela, por exemplo, com 10 polegadas é uma coisa, com 28 polegadas é outra coisa. Eu não tenho dúvida que se você utiliza ela em 28 polegadas, teu levante aqui vai para 16 milímetros. Ela vai continuar a, digamos, a sugar ar, né? Então é muito relativo, né? Não é que a bancada de fluxo vai te limitar o teu levante, né? Isso vai depender de quê? Vamos guardar essa asinha aqui, né? Diária. Por quê? Porque o Dante agora vai começar a estabelecer relações entre as áreas. Certo. Para quê? Para gerar velocidade. Perfeito. Então, pouco tem a ver, né? Digamos, esses 12 milímetros na bancada de fluxo de levante. Eu digo, não, mas eu fui na bancada até 12, vem fluxo, depois não vem mais. Mentira. Não é isso, né? Digamos, aí estabeleceu uma quantidade de vazão que o cabeçote fornece, mas que pode ser muito superior ao que o motor precisa. Então você vai esquecer isso daqui e você vai usar o teu levante conforme a tua necessidade. Certo. Que pode ser 15, 16 milímetros. Você vai ter outra estratégia para você conseguir o levante máximo. Perfeito. Então vamos lá. O que fala o Danton agora? Então aqui ele fala, para um ângulo de 45, né, ele estabelece uma fórmula aqui. Né? Então ele fala assim, né, que o H máximo aqui, né, tem outros detalhes que ele vai falar, mas não vamos pôr o H, né? Cadê? Ixi. É esse aqui. Aqui fez uma relação, né? Espera aí, me perdi agora. Aqui. Perdão. A área da válvula, depois a gente tem que tirar o H daqui, né? Ele fala que vai ser o π, o diâmetro da válvula, né? Diâmetro menor sempre é o diâmetro da válvula. D maior é o D maiúsculo, é o D do pistão. Raiz de 2 sobre 2 vezes o S. Né? O S é a espessura da largura do assentamento da válvula. Né? Raiz quadrada. H quadrado mais S quadrado. Perdão. S quadrado menos, aqui vem raiz de 2 HS. Bom, se eu mal não lembro, raiz de 2... Não tem mais nada aí, porque tá pequenininha a equação. Então, isso para calcular a área da válvula. Por quê? Exatamente. Esses aqui é meu famoso 45 graus. Né? Esse que ele quando eu estabeleço o meu ângulo de válvula, ele entra no cálculo da área, né? Esse aqui é o 45 graus, né? E aqui aparece o H, né? Que é o levante que eu vou dar. Então, eu estabeleço minhas relações, né? Por exemplo, eu tenho o meu diâmetro de pistão, vamos pôr 86 milímetros, diâmetro de pistão. Aí eu vou calcular a área do pistão, vai dar um X, né? E o Dante aqui fala, bom, velocidade média do gás através da válvula, né? Está em espanhol, mas velocidade média do gás através da válvula. Então, cadê o CFM? Cadê o CFM? Ele está falando de velocidade aqui. Então a gente tem que buscar no tubo de Pitot. Né? Então quando você vai numa bancada de fluxo, vê lá CFM, está errado, cara. Sim. Porque CFM é vazão. Vazão tem duas variáveis, área e velocidade. Certo. Mas o que importa aqui é velocidade, não é a área. Porque eu, em função da minha velocidade, eu vou calcular a área. Perfeito. Deu para entender? Deu. A conta é o contrário, beleza. Isso mais para simplificar aqui, né? Mas vamos... Velocidade da válvula. Então, vamos somente esclarecer que a gente na fórmula anterior, né?
o seno de 45 graus é 0,707. Perfeito. Raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que isso daqui, dá 0,77. Então a fórmula vamos ver muito raiz de 2 sobre 2 para evitar esse, digamos, que é muita... Isso caso você escolhe um ângulo de 45 graus. Beleza. Somente para deixar mais claro ainda, eu vou colocar a formulinha aqui, essa daqui, que é o H, que é o levante, né? De forma geral, ele fala que não é igual, é maior ou igual, né? S sobre seno de alfa, né? S sobre seno de alfa. Bom, alfa é meu ângulo de assentamento, né? Então, vamos fazer aqui, né? Rapidamente. Se eu imagino o cabeçote aqui, né? Essa câmara de combustão, mais ou menos assim, né? Esse aqui é a sede de válvulas e esse ângulo aqui é meu 45 graus. E o S é a largura dele. Esse seria o S. Né? Então ele fala que a área aí, o H, vai ser o S sobre isso daqui. Isso é uma forma genérica, depois tem que abrir mais essa fórmula, né? Para entender. Né? Então, como mais ou menos você determina o levante em função da área que você precisa, né? Porque calculando isso daqui, você vai para a área depois. Bom, vamos rapidamente na fórmula aqui de velocidade da... Então ele estabelece assim, ele fala, né, que existe uma relação entre a velocidade W, né, e a velocidade ele chama U, né? A W é a velocidade no duto, vamos pôr na válvula, né? É velocidade na válvula. É válvula, vamos por aqui. Vou lá. E o U, ele, particularmente, que eu acho uma coisa, digamos, muito superficial, é a velocidade média do pistão. Por que eu não gosto? Eu, particularmente, o Carlini, não gosto. Lendo a literatura mais atualizada, digamos, com outros conceitos, ele não se utiliza mais velocidade média do pistão. Por quê? Porque você tem um problema, né? A velocidade ela parte do zero, porque o pistão parte do zero, ele chega a uma velocidade máxima, né? Depois ele para, né? Quando ele vai de um ponto morto superior para outro ponto morto, né? Então, eu não posso ponderar uma média. Por quê? Porque a velocidade máxima do ar, a subsônica, segundo aí, né, o pessoal fala, velocidade máxima do ar, né, no sistema subsônico, mais ou menos 344 metros por segundo. Eu não posso ultrapassar essa velocidade. Por isso que eu não gosto de usar velocidade média do pistão. Eu prefiro usar velocidade máxima. Né? Que eu sei que vou estar sempre nesse fator aqui, né? Então, se a minha velocidade máxima do pistão vai gerar uma velocidade máxima de mistura, né, ou de gás, então estou sempre nos níveis que eu consigo, né, enxergar. Aqui não consigo enxergar porque estou numa média, então vou ter uma velocidade média no duto. Se a máxima era superar a máxima do som, ferrou, para de entrar ar, né? Não digo que isso não vai acontecer. Mas por quê? Porque o ar não consegue viajar mais que isto. Perfeito. Aí tem que passar por um sistema supersônico. Já é outra conversa. Né? Lembrando, isso é sempre importante. Outro motivo que eu não gosto muito da bancada de fluxo. A admissão. Ele é um sistema subsônico. O escape não é. É verdade, né? O escape eu tenho temperatura de 700 graus, sim. Ele é um sistema supersônico. Então, na bancada de fluxo, ela não consegue analisar um sistema supersônico. É só o subsônico. Subsônico. Então, quando eu meço o escape, eu meço geralmente errado. Por isso que nunca dá certo. O escape sempre tem que o cara mudar, aí vai na experiência mesmo. Aumentei o duto e melhorou. Fiz isso e melhorou. Mas por quê? Porque é um sistema subsônico. Então, quando se equaciona isso, né? É muito complicado.
né? O escape é muito mais difícil que a admissão, muito mais difícil, por causa de um sistema supersônico. Então, qualquer temperatura, qualquer coisa, ele muda. Se supõe, por experiência também, que são de 3 a 4 vezes a mais a velocidade da admissão. É muita coisa, né? Beleza. Voltando ao nosso ponto inicial, né? Então, ele estabelece essas duas relações, né? E como ele estabelece as relações de velocidades? Através das áreas, né? Ele fala que a área do pistão, né, tem que ser igual à área do pistão, tem que ter uma relação com a área da válvula, né? Ele estabelece uma relação aqui, né? Então ele equaciona, ele fala que a velocidade no duto ela vai ser igual à área aqui, área do pistão sobre a área da válvula vezes a velocidade média do pistão. Que é perfeito. Onde está o CFM? Onde está? Onde está o CFM? Ele só está trabalhando com áreas e com velocidades. Ah, mas se eu multiplicar a área por velocidade, vai dar CFM? Pode ser. Mas não é o ponto, porque aqui é uma relação, não é um cálculo, né? Relação é outra coisa, né? Eu relaciono digamos, um parâmetro com outro, né? Estou estabelecendo relações, né? O motor é um conjunto de relações. Beleza. Então, ele fala aqui... O que você está querendo dizer, basicamente, é que o CFM não é uma relação. Ele pode ser um cálculo à parte, é isso? É um cálculo à parte. Ele é um valor, né? Então, beleza. Voltando aqui, eu fiz umas continhas aqui. Vamos para um caso prático. Tá. Eu peguei um APzinho aqui, né? Motor de todo mundo. Vou pagar tudo isso daqui só para a gente fazer as continhas aqui. Então, eu falei que eu tenho um motor APzinho com uma válvula de 39 milímetros. Eu tenho um pistão de diâmetro 83, né? Eu falei que tem um curso, vamos pôr, ao invés de para arredondar, ao invés de por 92.8, põe 93, pô, 93 milímetros de curso, né? E eu quero, né? Eu quero chegar, porque na minha bancada de fluxo, eu passei lá com tubos de Pitot, e eu encontrei que eu consigo chegar a 90 metros por segundo na bancada de fluxo. Beleza. Então, como eu consegui minha velocidade de duto, né, velocidade na válvula, vamos por 90 metros por segundo, né, eu quero saber qual é o levante que eu vou dar para essa... Olha, qual é o levante? Para eu girar, quanto? 8.000 RPM, né? E ter essa velocidade aqui a 8.000 RPM. Por que isso? Eu não falei que a rotação ela vai determinar a velocidade do pistão? Sim. E eu relaciono a velocidade do pistão com a velocidade do duto? Sim. Mas outra vez a minha velocidade do duto. Eu sei que essa velocidade gera um bom enchimento, né? Como ela gera um bom enchimento, eu quero saber qual é o levante que eu vou usar para gerar 8.000 com bom enchimento. Meu senhor amado. Gostou dessa? Gostei. É complicado? Pra cacete, né? Não. Você vai ver que não. O Dantão já tem tudo resolvido, cara. O Dantão já resolveu tudo. Já resolveu tudo. Né? Então, eu fiz umas continhas aqui, rapidão, né? Então, AS, né? Vamos por aqui. Que é a área do pistão, né? Vamos por AS não, AP. AP que? AP, pistão, AP. Esse número 0,7854, nossa, você escreve feio, hein? Parece uma estrela, hein, Carlinhos? É que hoje o café da manhã foi com cerveja e cachaça. Aí a mão tá meio tremendo. Tá terrível. Eu tinha um professor, né, lá na Argentina, que ele... 7:30 da manhã, né, dava aula, aí ele começava, né, queria desenhar embreagem, aí a linha não dava certo, dava sempre assim. Aí na terceira vez que ele tentou fazer uma linha reta e não conseguiu, eu falei, pessoal, desculpe, que lá na Argentina
Quando você toma café da manhã com empanadas e vinho, você fica torto, fermenta aquilo lá, você fica num estado deplorável, né? Então ele falava, pessoal, hoje eu tomei café da manhã com empanada e vinho. Não deu certo, né? Bom, 8. Bom, esse número aqui, eu quando faço a continha vale esclarecer, não vou por aqui, sessão de esclarecimento, né? Eu não falo que a área de uma coisa redonda, né? É π vezes o diâmetro sobre 4. Essa formulinha, né? Se eu pego o meu π e divido por 4, dá esse valor aqui. Sério? Vamos fazer a conta. Ah, verdade, né? Pega o celular. O celular. O telefone. Telefone. Então, vamos lá. 3.141516 dividido 4, né? 0,785. Isso daí, né? Então, isso multiplico por diâmetro ao quadrado. Certo. Cara, você nunca fiz conta antes. Não. Para o pessoal, né? Não, sempre, né? Sempre foi grafiquinho. Sempre... Grafiquinho, não os meretrinos. Não, grafiquinho mesmo. O sentido fofo da coisa. Vamos calcular a área do pistão. A área do pistão, ela vai dar aqui, né? Fazendo essa conta, esse diâmetro, né? Diâmetro ao quadrado, vamos pôr 83 ao quadrado, ela vai dar 504,11, né? Isso já tem que transformar para metro, viu? Depois a gente vê isso daí direitinho. Milímetros quadrados. Depois a gente transforma em metros porque a velocidade é metros por segundo. Perfeito. Mas né? Então, como vai ficar isso daqui? Maravilha. Eu vou, usando a formulinha aqui, bonitinha, né? Vamos calcular a velocidade média do pistão? Não tem jeito, né? A velocidade média do pistão... Como que é a velocidade média do pistão? Quem se lembra? Curso por N sobre 3. Nada a ver. Tá vendo? Já tinha me esquecido. CN sobre 30. Nossa. C por N sobre 30.000. Bom, eu curso pelas RPM, estava RPM sobre 30.000, né? 30.000. 3.000. Não, 3.000, estava certo. 3.000, beleza. Então, a velocidade média do pistão vai dar, o curso meu é 93 vezes 8.000 sobre 30.000. Esse é o número, essa constante aqui é o número para que equilibra as diferentes unidades de medição, quando você transforma de metro para radiano, essas coisas todas, né? Milímetro para metro, enfim. Então, a velocidade média do pistão, vamos fazer a continha rapidão. Quanto vai dar? Vai dar bastante. Vai dar bastante. 93 vezes 8.000, pela dúvida, dividido 3.000. 248. Não, tá errado isso daqui. É 3.000 ou 30.000? Não, é 30.000, pô. É 30.000. É 30.000. Então, é só acrescentar mais uma vírgula aí. Dá 24,8 metros por segundo. Tá. Então, vamos fazer só para a gente não cair nesse erro, né? 93 vezes 8.000 igual dividido 1, 2, 3, 4. Né? 24,8. Beleza. Muito bem. Essa é a minha velocidade média do pistão. Então, a gente estabeleceu aqui. Vamos calcular a área da válvula agora. A área da válvula vai ser igual, né? A minha área do pistão, né? 5,411, é isso, né? Dividido meus 90 metros por segundo, eu travei a velocidade que eu quero na válvula e vai me dar a área do duto, né? Bem, lógico, tem que pôr a velocidade que está o pistão. O pistão está a uma velocidade de 24
24,8 metros por segundo. Mamma, ma era un inferno isso daí. Área da válvula vai ser igual. 5,411 dividido 90 igual. Vezes 24,8. A área da válvula dá 1491, acho que milímetros quadrados, uma coisa assim, né? Bom, eu tenho a área da válvula, eu conheço o diâmetro. Então, agora que vou, por definição, que vou calcular o levante. Vamos calcular o levante. Era bem a forma. Tudo aí, Daniel? Tô certinho. Tá, né? Voltamos para a conta. Beleza. Bom, a nossa formulinha aqui, né, para calcular a área da válvula, né? Olha que interessante, tem o H aqui quadrado e H aqui, né, que são as variáveis que eu preciso conhecer, porque eu conheço minha área de válvula e já estabeleci as relações, né? Essa área de válvula já inclui a relação de velocidades com relação à área do pistão. Interessantíssimo. Beleza. Você conhece o Bhaskara? Bhaskara? É um cara que, né, permite resolver equações de segundo grau, né? Então ele iguala isso a zero, né? E a gente chega nessa formulinha aqui. Isso é como numa aula de matemática, então a gente vai deixar esse negocinho aqui. Então, vamos lá. Isso vai ficar desse jeito. Vixe. Se eu mal não lembro... Ah, tá certo. Isso aqui. 86,64 mais raiz quadrada. Como tem um quadrado aqui, ele passa como raiz quadrada, né, pelo Bhaskara lá. Eu não vou explicar isso agora. 64 ao quadrado mais 4, 1,11 vezes a minha área aqui, essa que eu calculei aqui. Né? Mais ou menos 1,491, né? Beleza. O H. Vamos ver quanto vai dar o H? Ah, tudo isso dividido 2,22. Pegar a calculator. Ixi. Essa conta vai ser complicada. Na calculadora é meio chato. Então, 86,64, né, ao quadrado. Vamos por aqui. Na verdade, isso já é... Para quem fez um pouquinho de matemática, esse quadrado com essa raiz vai embora, né? Então, faço 86,64 mais 86,64 mais raiz quadrada de tudo isso daqui, 4, 1,11 mais 1,491. Complicado, né? Dividido 2,22. É só uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Faz um tempo. Dá pra esquecer às vezes, não dá não? Eu esqueço tudo, já esqueci. Vamos lá. Aqui é negativo, né? Valor negativo. Vamos lá. Esse aqui é negativo, esse positivo são o mesmo valor, se anula, né? Tá. Então vai ficar a raiz de 4, 1,11 mais 1,491 dividido 2,22. Vamos ver se agora dá certo. Bom, isso vai dar 4,44 mais 1491 igual. Vai ser a raiz quadrada disso daqui. Ah, esse é chato, esse negócio aqui é meio chato. O celular eu não manjo muito, cara. Então 4,44 mais
491. Beleza. Já calculou aqui, né? Então o H vai ser igual a 38,67,091 dividido 2,22 igual dividido 2,22. Bom, aqui exageramos um pouquinho, né? 17,41, bom, 42 para arredondar milímetros. Esse seria o levante que a gente precisaria. É bem alto, né? É bem alto, né? Então, veja que tudo depende disso. Aqui foi um chute nervoso, né? Que, na verdade, o que quer dizer isso? Que a velocidade é muito baixa. De fato, a literatura nova, ela fala que tem que ser na válvula 0,5 Mach. Né? Acho que é Mach, não me lembro agora. Se a velocidade é 0,5 Mach, a gente tinha falado que... vamos lá. 3,44 vezes 0,5, 172 metros por segundo. Perfeito. Na bancada de fluxo com tubo de Pitot, já cheguei a 200 na válvula. Né? Vamos por aqui. Né? É lógico que teremos que refazer toda a conta. Né? 172 metros por segundo. Se a gente fazer as contas aqui, vai dar em torno de uns 14, mais ou menos, o que a gente realmente usa. Né? Então, só para mostrar que tudo tem um motivo, você pode calcular mais ou menos o que você precisa. Né? Na minha época, se falava de 125 metros por segundo. Né? No coletor, isso. Né? Então, hoje, os cálculos mais próximos à realidade falam daqui para frente, 172, 190 metros por segundo na válvula. Né? Mas a gente fez uma matemática boa, né? Então deu para calcular. Deu para entender muito bem como é o conceito. Né? Cadê o CFM? Sumiu, né? O título desse vídeo vai ser Por que o CFM não presta? O que você acha? Sei lá. Fica a teu critério. Você é o cara dos vídeos, né? Aqui o importante é mais ou menos ter uma ideia do que é a matemática, né? Como nunca fiz isso para ninguém, né? Pelo menos para que vejam que a gente não fica chutando as coisas aqui, sim, né? Tem um embasamento. Tem um embasamento teórico, né? Então esse O Dante Giacosa é um livro prático, né? Ele é trazido na experiência com uma matemática simples, né? No cálculo de qualquer coisa que você faça, você sempre vai ver seno e cosseno nos motores alternativos. Motores alternativos, né? Parte de um ponto, chega ao outro, né? Não é linear, né? Então a cinemática, ela tem essa trigonometria, né? A gente não pode fugir disso. Então tem que se preparar aí com calculadora científica. Seno e cosseno vai ser parte dos cálculos. Com certeza vai estar sempre presente. Agora fica para o próximo vídeo. O quê? Né? A gente calculou o levante. E se a gente conhece o diagrama de distribuição, por exemplo, vamos pôr 14 milímetros de levante. Tá. Né? Podemos calcular a mola, porque ele aqui mostra. Ele mostra a mola também? Né? Aqui ele fala, né? Como se projeta de uma forma muito antiga. Né? Mas ele pega um probleminha aqui que a gente pode fazer para o próximo vídeo. Né? Ele parte aqui também das velocidades e ele calcula a mola. Que legal. Então a gente, para o próximo vídeo, vamos dar continuidade. Eu calculei o levante. Qual vai ser a mola para esse levante? Para esse levante, né? Então a gente, lógico, vamos ter que estabelecer uma permanência, enfim, vamos chegar. Vai bem além. Né? Vamos estabelecer um padrãozinho aí de comando, né? Vamos fazer como ele faz. O desafio que ele lança aqui é bem legal. Olha, ele fala aqui um probleminha aqui, que a gente vai fazer ele. Se determinar o levante que haverá de dar-se à válvula com um assento cônico de 45 graus, de um motor que tem um diâmetro de válvula de 32, um diâmetro de pistão 82, um curso de 92, fixando a velocidade do gás em 70 metros por segundo a 3.800 RPM. Ele fala a velocidade que ele quer, né? No duto e a velocidade de rotação do motor. Então, é uma relação de velocidades. Sim. E aí ele parte todo o cálculo aqui, calcula a área, como a gente calculou a formulinha que a gente usou aqui, né? Tá vendo? Bem grande, né? Ele chegou a um levante aqui de 10,75
Ele foi mais otimista que a gente. Porque ele foi em valores reais, né? Sim. O carro de rua, na média, ele trabalha em 3.500, né? Ele bate certinho com carros de rua. E aí ele vai, ele estabelece aqui um perfil de comando e ele chega na mola, né? Ele calcula aqui o levante, depois ele calcula a aceleração que dá esse levante conforme o diagrama que ele estabeleceu, né? E aí ele fala, olha, o esforço dessa aceleração, conforme o peso da minha válvula, o peso do prato, o peso da trava, do tucho e tudo isso, o comando vai ter que empurrar com essa aceleração, sei lá, 9 quilos. Então a mola, pelo menos, tem que ter esse valor. No mínimo. E a gente vai ver aqui, né, esse for o próximo vídeo, o que faz parte da rampa de ataque, ou digamos assim, rampa de silêncio, que a gente né? já estudou Antifoga, isso, né? exatamente. E ele considera, tá vendo? Que chama flanco de camão, né? Digamos, onde começa o perfil. Ele começa aqui não. Isso não é parte do perfil, mas é necessário e tem que ser incluído no teu cálculo, né? Então ele fala aqui, bom, tudo bonitinho, né? E a gente vê no próximo vídeo, a gente calcula um perfil de comando mais ou menos, né? Digamos, para simplificar isso daqui, e vamos calcular em função do comando qual seria a mola, né? Perfeito. E a gente, digamos, dá uma ideia matemática do que a gente faz aqui, né? Show de bola, muito Ficou legal. bom, né? Pô, ficou bom demais. Então, se você gostou de tudo que o Carlinhos falou, com certeza vocês têm muitas dúvidas, então deixa aí nos comentários, porque de repente, se tiver dúvidas bastante interessantes, a gente pode fazer um vídeo dedicado a esse vídeo só de perguntas e respostas. O que você acha? Acho que sim, acho que é válido, interessante, não? é válido. Show. Se o pessoal, esse é um livro que eu recomendo muito para quem quer realmente se iniciar na preparação. E encontra para comprar isso aqui, Carlinhos? Encontra na internet. Só que infelizmente se ele achar em espanhol, que é mais próximo ao português, sim, ou em italiano, né? Esse cara, né? Ele é Ioeple Editore, né? De Milão, né? E o primeiro livro foi em 1986. Então, não é uma coisa muito antiga. Sim. Então, imagina, aqui tem experiência, como ele fala, isso aqui é um manual prático das experiências da Fiat. Sim. Né? Eu já fiz essa experiência lá na faculdade na Universidade da Marina Mercante, onde já fiz tudo isso. No próximo vídeo a gente mostra a postinha que eu fiz. Vou mostrar. Né? E ele bate certinho com o motor do Fiat Premium 1.5. O levante bate certo. Que legal. Certo. Diâmetro de duto, diâmetro de válvula. Meu, assim. Na régua. Por exemplo, o cálculo dá 9,56. Você vai medir no comando 9,5 ou 9,02. Olha que legal. Então, são décimos, né? Mas está dentro dos 9, não é que, tipo assim, aqui 17... Para 10, né? Né? Lógico, aqui a gente extrapolou, usou uma velocidade baixa de duto, né? Criou um mundo diferente aí, né? Exatamente. Show de bola. Né? Então, é muito isso. Qual que é, para arredondar, digamos, a reflexão que nos cabe? Quando eu aumento muito a área, não? Porque o levante e o diâmetro, né? Se eu pegar o diâmetro da válvula vezes o levante, vamos por H, vai dar uma área, não é? Então, quando eu aumento o diâmetro da minha válvula e eu aumento... quando eu aumento o diâmetro da válvula e aumento o levante da válvula, aumento a área. Por definição vai vir mais CFM, mas a minha velocidade despencou. Por que despencou? Se quando eu faço as contas aqui que eu uso 90 metros por segundo de tamanho levante, se eu diminuir o levante aqui, por definição, aqui vai aumentar. E o que importa para gerar um motor, porque meu tempo é muito pequeno, é a velocidade. Se eu tiver velocidade, eu não encho o motor. Né? Entendi. Você entendeu qual que é a lógica aqui? Entendi. Então, eu tenho aqui, em um motor 4 cilindros, tenho 4.000 admissões. 4.000 admissões por minuto. Se a gente dividir por 60, 400 dividido 6, quanto vai dar? 240? 200, isso não, 24. Muito ruim de mecânica. 400 dividido 6.
Nossa, Vou pôr 67. Olha aí, galera, eu fazendo as contas, hein? 67 admissões por segundo. Né? Então, se eu faço o contrário, vamos pôr 1 dividido 67, eu tenho 0,015, vai. Segundo que dura uma admissão. Cacete, é muito rápido. É muito rápido. Se não tiver velocidade, não enche. Não enche. Então não adianta você aumentar duto, aumentar levante sem critério. Esse é o ponto. Né? Então essa matemática aqui tem que levar para essa reflexão. Entendi. Não necessariamente que esses números sejam reais, né? Mas o que é real é a reflexão. Entendi. Sem velocidade na admissão, eu não encho o meu motor. Não enche nada, né? Esse seria o conceito. Né? A matemática serve para isso. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Carline, valeu. Muito obrigado pela aula. Acho que esse vídeo ficou com 1 hora. Se não ficou com 1 hora, ficou com um pouquinho menos. Então, deixa nos comentários se você gostou. Segue o Carline nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Se você gosta do conteúdo que a gente gera aqui com ele, deixa aí nos comentários. Arregaça de inscrever aí. Ativa o sininho, deixa seu like, se inscreva no canal. E tamo junto. É isso aí, Carline? Isso aí. Obrigado, Fechou? gente, pela paciência. Falou, galera. 50 é nóis. Fum!